Enquanto o Crow da série estava lá, né, desvivendo o zumbi do Shane, a Clem tinha acabado de ver mãe e pai dela como zumbi e ainda teve que desviver o melhor amigo dela, protetor dela, que estava cuidando dela, que era o Lee. E essa passagem da Clem foi bem precoce, foi bem cedo, né? Que foi quase na idade que o Crow estava lá no acampamento de Atlanta. Entendeu? Até o Crow do acampamento de Atlanta, até a série, o Crow ele não cresce muito, galera. Senão o bebê da Lori já tinha nascido, né? Judith já teria nascido. Então é um pique de meses, tipo assim, um mês, umas semanas, de sair do acampamento até a fazenda, entendeu? Nessa aí, o Crow ainda, ele era igual a Clem, não pegava em nenhum tipo de... Criança é o melhor legado em The Walking Dead, Crow ou Clementine? Bem-vindos à aleatoriedade desse canal, eu sou Kogu Walker, vocês são Walkers cogumilados e esse é o Alex. Esse é o filho da mamãe, tá acertando caito. A minha tabuada. Ó, a tabuada do Alex. E da do Mary Capsininha. É do meu, deixa eu mostrar. Meu Deus. Deus, pai. Meu Jesus, que não sei o quê. Ó. Aí tem um monte de tabuada aqui, filho, vai lá. Enfim, ele não vai aparecer muito aqui também não, porque não gosto de criança aparecer na internet. Enfim, continuando. Eu acredito que Clementine seja melhor que o Crow da série. E eu consigo trazer muitos motivos aqui pra vocês, não desmerecendo o Crow. Então vamos começar pela Clementine. A Clementine, nos seus 8 aninhos, 7, 8 aninhos por aí, que ela ainda completa o aniversário dela estando no meio do apocalipse, ela estava com a sua babá em casa quando seus pais saíram à viagem e o apocalipse começou. Sua babá desfaleceu e ela tinha que procurar pelos seus pais. Detalhe, ela estava sozinha. Aí que um homem negão encontra por ela e começa a ajudá-la em tudo. Ele vira um protetor para ela. Eu acredito que entre o Crow da série e a Clementine dos jogos The Walking Dead, a Clem tem um nível um tanto superior ao do Crow. Vou dizer aqui para vocês, a gente vai comparar junto qual é a melhor criança até então de The Walking Dead, o melhor legado que nós temos ali. Já vou deixar um pouco de spoiler que eu acredito que está tendendo ao lado feminino. Vamos começar pelo Crow, né, o nosso querido legado Grimes, filho de Rick, filho de protagonista. O Crow da série estava no acampamento de Atlanta sendo cuidado pela Lori, sua mãe, e o Shane, o amigo de seu pai, enquanto seu pai estava em coma. Que já é, né, um trauma ali para a criança, que o pai da criança entra em coma antes do apocalipse começar, a criança nem sabe se o pai tá vivo ou tá morto, causa um trauma aí, entendeu? Depois o Crow perde a sua única amiga e vê ela saindo, vê outra criança, zumbi, que ele conheceu e tipo, é ali que o Crow tem meio que um choque de realidade. Que nem as crianças estão seguras. Porque até então, não é mostrado pra gente que o Crow viu outra criança zumbi pela reação que ele teve, entenderam? O Crow então, por ali, nas suas faixas etárias do 8, 9 anos, é quando ele desvive o zumbi do Shane. Aí o Crow já tá se escalando, né? Ele ajuda, ele aprende bem cedo ali a mexer, né, com aquele armamento, essas coisinhas táticas. Já mostrava interesse em querer manipular, entendeu? Já pelo outro lado, a Clem, ela ficou com a babá, enquanto seus pais foram viajar. O apocalipse começou, a babá desviveu, e os pais também desviveram, só que ela não sabe, ela tem 8 anos, não sabe. Resumo da ópera, Crow ficou no acampamento, Clem ficou sozinha, em cima de uma casa na árvore. O pai do Crow encontra ele, o Lee encontra a Clem. O Lee era só um homem que estava sendo preso no dia do apocalipse. Ele começa a cuidar da Clem. A Clem não demonstra nenhum tipo de interesse em se defender, até porque a gente vê o lado mais humano ali da Clem, o lado mais inocente, é uma criança que está acostumada com o mundo real, tanto que
a Clem não tem contato com nenhum tipo de armamento. Já o Crow tem contato com armamento quase o tempo todo. Enquanto a Clem tá ali no mundo mais... um grupo mais civis, mas só uma pessoa tem armamento. O Crow estava em um grupo onde os caras tinham armamento para dar e distribuir no começo do apocalipse. Vocês têm noção que a única pessoa que tinha armamento no grupo da Clem era uma mulher repórter? E quem tinha armamento no grupo do Rick e do Crow lá era o Rick, que era policial. E tava com um coisão de uma bolsa sem tamanho, cheia de armamento. Tinha o Shane também. Tinha o Dale também. Então nessa parte o Crow já tinha mais contato, mas eu tô vendo o pessoal sobreviver. A Clem não, a Clem teve nós ainda estamos procurando pelo meu pai. Os mortos não são perigosos, sim, são perigosos, mas nós precisamos sobreviver. Longe dos mortos, longe dos vivos. E a Clem então ela vai crescendo, assim como o Crow. No final do jogo 1 da Season 1, tem um personagem que dá ódio no coração porque ele rapta a nossa pequena Clem. E o protetor da Clem é mordido. Entenderam? A Clem está à mercê de ficar sozinha de novo. Porque nem as pessoas, nem o Kane, que estava ali desde o início, está. Porque o Kane é um dos quais não resiste tentando procurar por ela. O Ben é outro. A única que sobra para cuidar da Clem é uma mulher chamada Krista Yomit, enquanto o seu protetor, que estava com você desde o início, desviveu. E a Clem vai vendo todo o grupo dela desviver, ao ponto dela ficar com uma mulher que ela nunca viu na vida, e foi a última pessoa a entrar no grupo, essa mulher. Depois o marido dessa mulher desvive, essa mulher perde o bebê que estava esperando e começa a descontar tudo na Clem. E isso a Clem já tem uns 12 anos de idade. A Clem teve que passar por tudo sozinha, teve que ver, no dia que ela perdeu o Lee, ela teve que finalizar o Lee, descobriu que seus pais morreram, descobriu que o Kenny morreu, descobriu que o Ben morreu. E no resumo da ópera, a Clem fica sozinha. O jogo 2, a Clem tá sozinha, sem ninguém, com 12 anos de idade, galera. Não é igual o Crow. Crow com 12, 13, 14, foi quando o Crow, a sua mãe, para ela não se transformar, e ele vê a mãe dele na frente dele para tirar a cria dentro dela, entendeu? Igual uma cesárea de cachorro, coitada, não sobreviveu à perda de tanto blur. Ai, mas blur, entendeu? Aí o Crow tem que finalizá-la, ver seu pai loucão, e isso vai moldando o Crow. Vai moldando o Crow. Tanto que o primeiro ser vivo que o Crow desvive foi um dos governadores, do governador, porque ele acreditava que era o certo, entendeu? Então o Crow, ele sempre teve muitas pessoas em volta dele. O Crow é um sobrevivente líder. A Clem é uma sobrevivente solo, porque o jogo fez ela ser solo. No jogo 2, então, a Clem, ela está com 12 anos, sozinha, faminta. A Krista e ela se separam porque tem uns caras malvadão lá que encontraram a Krista, depois correram atrás da Clem, mas não interessa porque a gente nunca mais vê a Krista na vida desse jogo. Aí a Clem consegue achar meio que um acampamento destruído e, detalhe, com enlatados no lixo vencidos. E o que ela faz? Ela pega e come. Ela tá sozinha com 12 anos de idade no meio da floresta com enlatados vencidos e ela come. Vocês têm noção disso? O primeiro ser vivo que a Clem desvive foi o Lee, antes do Lee se transformar, quando ela tinha 8 anos. Agora, o primeiro ser vivo que o Crow desvive não foi sua mãe antes de se transformar, porque a sua mãe já tinha se desvivido, era questão de tempo até ela voltar. Então, o primeiro ser vivo foi mais velho. A Clem foi um pouco mais nova. No resumo da ópera, no segundo jogo, a Clem então está sozinha comendo seus enlatados e ela encontra um dog, um cachorrinho, e ela divide a comida com o cachorro, porque tanto ela, tanto o cachorro estão famintos, galera. Até que o cachorro lasca a mordida no braço da Clem. E depois disso é só abobrinha, porque a coitada tem que fugir de zumbi com o braço tudo aberto, o cachorro desvive sem querer, porque a gente vai chutar o cachorro cai no meio do monte de espinho, tá ligado? Aí encontramos o Luke. Finalmente! Agora, sobreviventes. Ali, a Clem encontra sobreviventes. Sobreviventes, uma vírgula. Eles veem a mordida no braço dela, acham que ela é uma zumbi,
trancam ela em uma cabaninha ali, né, um paiol. Quem não sabe o que é paiol, é tipo um quadradinho pequenininho, um quadradão, o tamanho dessa cozinha aqui, cheio de material feito de madeira, paiol. A casa dos 3 porquinhos. Aí, eles acham que ela está mordida e trancam ela nesse paiol, sem chance para ela limpar, para costurar, saturar, nada. Ela só tá ali com aquilo aberto, exposto. E galera, eu não sei como é que ela não pegou raiva. Um dog mordeu ela e como é que ela não pegou raiva, entendeu? Do dog ali, não sei, mas enfim. Aí o que a Clem tem que fazer? A Clem tem que invadir a casa de noite pra pegar as coisas. E galera, a Clem com 12 anos de idade tem que saturar o próprio braço sozinha. Agulha e filha, bora pra frente. Agulha e bora pra frente. Aí, vida que segue, ela é o quê? Sequestrada de novo. Só que com um novo grupo dessa vez. E ela conhece uma menininha, uma criança que tá com a síndrome... Aqui. Quem? Foi você! Você acabou de tirar agora. Espírito obsessor. E, continuando, a Clem satura o próprio braço sozinha. Vocês têm noção que foi sozinha? Ai, mas o Crow levou um pipoco também. Daí não tem muito o que eu fale, né? Não tem como o cara ir lá e tirar os estilhaços dele mesmo com, entendeu? Um pouco mais novo que a Clem daí. Daí ele já tinha sido o que? 8, 9, 10 por aí. A Clem saturou o braço com 12. Ele levou o balaço mais cedo, entendeu? Mas assim... metade das coisas que a Clem acabou vivendo sozinha, sendo sequestrada, não tendo contato com armamento, essas coisas, que ela só foi ter contato com armamento na metade do segundo jogo, quando uns caras que degustam disso aqui, de ser humano, puxaram ela pelo cabelo. Ainda tem isso, ainda corre o risco, dependendo da escolha do gamer, se a Clem vai ou não consumir isso aqui humano. Vocês têm noção o quanto que essa criança sofreu? Daí nós temos o Crow, que não fica para trás, não é uma lista de quem sofreu mais, quem sofreu menos, mas sim rumos diferentes. Como o Crow sempre ficou com um grupo, nunca ficou de fato sozinho, ele teve muito mais experiência, aprender, armamento, a sobrevivência. Ele era o legado da série, ele era, querendo ou não, o legado de The Walking Dead. Porém, entre tudo, todavia, o Crow tem umas atitudes muito infantis, das quais a gente não vê a Clem tendo basicamente com a mesma idade, entendeu? E sem pai, sem mãe, o Crow ainda tinha o pai e agora tinha uma madrasta ali com ele, fora um grupo grande que tá com ele desde o início do apocalipse. Aí ele vai lá e perde a bota pra um zumbi. Aí ele vai lá e fica gritando com o pai dele e falando do Shane. Provocando o pai dele. Entendeu? Eu sei que é rebeldia, cara. Só que não agrega em nada na trama do Crow fazer isso. Enquanto o Crow tá lá perdendo a bota pra um zumbi, a Clem tá lá andando no meio da horda de zumbi com até então, que a gente achava que tinha desfalecido, mas estava vivo, o Kenny. Aí o Kenny é a figura pra ela do tipo, olha ele, entendeu? Porque não é só o Crow que perdeu uma amiguinha chamada Sofia. A Clem perdeu um amiguinho chamado Duck, que era o filho do Kenny. Aí ela reencontra o Kenny, entendeu? Ela é junto com o Kenny. Aí eles têm que fugir juntos. É tanta coisa no desenrolar das coisas que o Crow nunca precisou cuidar da Judith 100% sozinho, só ele no meio do apocalipse. A Clem precisou cuidar de uma criança. Porque tem uma grávida no meio do segundo jogo. E a grávida dá à luz e a grávida desvive. E a criança, o bebê, sobrevive. Só que seguindo o fluxo de tudo, todos os personagens do segundo grupo da Clem desvivem um por um. A menina é pique o Rick, onde ela chega, ela destrói. Vocês têm noção? Então, segundo jogo, todos do grupo vão um por um de arrasta pro lado. Os caras já era, a Clem tá sozinha de novo e dessa vez com um bebê. Com 12 anos com um bebê pra cuidar. Que nem é dela, graças ao bom Deus, mas mesmo assim. E o Crow não. O Crow não teve essa responsabilidade de aos 2 anos ficar totalmente sozinho
em um apocalipse. O Crow, ainda bem, ele tinha ajuda, ele tinha comunidade, ele estava em um armamento mais pesado. No jogo 3, quando a Clem já é adolescente, a gente vê o Jesus, que é o personagem da série, nos jogos. E a gente controla um outro chamado Javier. Lá na New Frontier, que daí é a meu Deus do céu, a New Frontier, que é a nova fronteira, eles estão em guerra, estão em pé de guerra. E o Jesus, ele pede ajuda para combater os outros caras. Aí você pensa, quem são esses outros caras? Galera, é simplesmente a luta contra o Negan. É simplesmente a luta contra o Negan. A luta que tá lá o Crow, o Rick, todo mundo tá brigando com o Negan. É a luta do qual o Jesus foi lá pedir pra Clem lutar. E a Clem, no final do terceiro jogo, ela fala: desculpa, galera, não vou me meter em briga. Se a treta do Salvador está pra lá, eu vou pra cá. E ela vai em direção oposta. E não vai pra cima da treta, obviamente, ela não é... Muitos pontos, eu considero a Clem um legado digno de The Walking Dead. Entre Clem e entre o Carl da série. Agora, se pegar o Carl da HQ, a coisa fica mais... O cara, entendeu? O Carl da HQ, ele é o legado de todo a origem de The Walking Dead. Então, a Clem perde pro Carl da HQ. Porém, a Clem ganha do Carl da série, até porque ela foi uma sobrevivente solo, uma sobrevivente que tentou sobreviver em grupo, mas o grupo todo veio a desviver. Ela ficando sozinha com 8 anos, depois ela ficando sozinha com 12 anos, depois ela ficando sozinha com 15, 16 anos, e com ela tendo 17, ela não está mais sozinha, porque o NJ agora está mais crianção, e ela tá cuidando dele, os dois estão seguindo juntos. Já o Crow não é o legado da série, porque quando chega na 8ª temporada ele morre, então não é legado da série, por isso a Clementine é o legado da série, e a Clem, nossa cotoca, ainda está viva. Obviamente que eu vou fazer um vídeo mais amplo, trazendo a maioria das crianças de The Walking Dead e ranqueando essas crianças, mas hoje eu vim... É isso, se gostou, se inscreve, deixa um like, um joinha, comentário. Escreve teu nome. Ele quer que vocês escrevam o nome de vocês aqui. Qual que é o nome de vocês? Deixa aqui nos comentários. Tchau. Então, Dá tchau, só tchau. Amanhã, cante, você vai botar meu nome. Você, tu vai fazer essa